Família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil, aqui onde a gente fala sobre futebol africano, sobre clubes, seleções, sobre jogadores, jogadoras africanas. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, esse canal, convido a se inscrever e a curtir já o vídeo desde o começo, porque aqui nós é independente e realmente a gente precisa desse like para que esse vídeo chegue mais longe, entendeu? Principalmente para quem ainda não conhece o canal, o África Mamba, principalmente durante e pós a Copa Africana das Nações, porque é sobre Copa Africana das Nações que nós vamos começar e sobre a queda dos gigantes nessa Copa Africana das Nações, especialmente Egito, Marrocos e Senegal. A Copa Africana mais democrática e maluca da história. Então, já peço like, já peço a inscrição no canal e, sobretudo, para apostar aqui, tá? No África BR, cupom África BR, a nossa parceira oficial, que é a KTO. É só utilizar para qualquer aposta, tanto na Copa Africana das Nações, depois da Copa Africana das Nações, em qualquer liga que você quiser apostar. Você ganha 20% a mais de bônus na sua primeira aposta utilizando esse cupom AfricaBR. Nem precisa de aplicativo, tá aqui a descrição, só clicar no link e já sair apostando, fazendo o seu login lá de usuário, beleza? Você utilizando esse cupom AfricaBR vai ajudar muito o nosso canal aqui, que é patrocinado pela KTO, que, assim, tem apoiado o futebol africano desde o ano passado, desde 2023, então só agradecer, utilizem, tá? E podem espalhar para os amigos, para as amigas, o cupom AfricaBR de desconto na KTO, 20% de bônus, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a eliminação do Marrocos, como eu disse, de Senegal e de Egito, gigantes. Marrocos com um título, venceu a última vez lá na década de 70. Senegal, o então atual campeão em 2022, o Egito nem precisa falar, 7 títulos conquistados no continente africano, mas passando por uma crise com uma novela com o Salah. Mas eu queria fazer uma análise aqui interessante sobre como essas eliminações podem significar coisas similares ou situações diferentes, pensando pós-Copa Africana das Nações, pensando eliminatórias para a Copa do Mundo e, sobretudo, pensando a Copa Africana, que vai acontecer no Marrocos 2025, 2026, em época de Copa do Mundo também. Eu quero colocar, primeiramente, falar sobre o Marrocos. E como vocês podem ver nessa foto do Marrocos, né, com o Amrabat, com tudo o que aconteceu sobre a eliminação do Marrocos precoce nas oitavas de final, e toda a expectativa que tinha sobre o Marrocos, como eu falei lá no começo, o Marrocos venceu a última vez lá na década de 70, 76, ou seja, quando chegar a próxima Copa Africana das Nações, já vai fazer o quê? Já vai fazer basicamente 50 anos, mais de 40 anos, eu sou péssimo de conta para fazer agora exatamente, é que Marrocos não conquista uma Copa Africana das Nações. Marrocos chegou numa semifinal de Copa do Mundo de 2022 e teve um pós aonde boa parte do elenco melhorou as peças, né? Com a adesão do Amine Adli, com a adesão do Richard, jogadores da diáspora captado pela Federação Marroquina. Então, assim, de fato, o projeto do Marrocos a nível de peças pós-Copa do Mundo só melhorou, diversificou as suas peças e melhorou a qualidade, mesmo que a gente entenda que algumas peças ali do Marrocos, principalmente do banco de reservas, talvez tenham que ser repensadas pós-Copa Africana das Nações. Eu falava muito nas transmissões do Band Esportes e da Band de como o Marrocos deveria se portar diferente da Copa do Mundo nessa Copa Africana das Nações, por um contexto muito simples e que é importante sempre falar. Como o Marrocos, nessa Copa Africana das Nações, tinha um dos melhores elencos dessa Copa Africana das Nações, o Marrocos teria mais a bola, o que não foi tanto assim, ou não foi, para ser bem mais específico, na Copa do Mundo, onde o Marrocos ficou muito demarcado por montar um bom sistema defensivo e conseguir ter uma transição ofensiva muito rápida. E isso foi um legado muito interessante, tanto para o futebol africano, e principalmente para o Marrocos, e principalmente para o Walid Regragui, uma Copa do Mundo onde o Marrocos jogou mais sem a bola, construiu uma boa defesa, mas ficou marcado sobretudo pelo fato de que quando tinha a bola, conseguia atacar de forma direta e muito bem organizada, e isso é mérito da escola marroquina, organizada e liderada pelo Walid Regragui. Isso é mérito do Walid Regragui do Marrocos, e isso ninguém vai tirar. Mas nessa Copa Africana das Nações, eu falava como o Marrocos, por exemplo, precisava ter mais a bola e teria mais a bola, e os adversários dariam mais a bola para o Marrocos iniciar os seus jogos. Eu senti que em algum momento da fase de grupos, o Marrocos teve dificuldades de ter um pouco mais de intensidade e um pouco mais de cadência no seu jogo, principalmente na hora de atacar. E não necessariamente porque não tinha qualidade, até porque a gente está falando de um elenco com o Amrabat e o Unai, jogadores que com a bola conseguem construir o jogo, principalmente o Unai. A gente teve o Harit jogando sua primeira Copa Africana das Nações, entrava no segundo tempo, um jogador mais criativo, mas a gente viu que o Marrocos, quando tinha a bola, em algum momento do jogo, perdia o seu nível
nível de concentração, muitas vezes. O Marrocos que ficou, como eu disse, muito demarcado por montar bons sistemas defensivos com a Walid Regragui, mas que teve dificuldades na hora da eficiência ofensiva. Um lado de campo que teve Ezausoli, que não foi bem, teve o Boufal, jogou bem contra a Zâmbia, mas depois se lesionou e não jogou as oitavas de final, assim como o Ziyech, que para mim foi o melhor jogador dessa seleção na Copa Africana das Nações, mas foi desfalque contra a África do Sul nas oitavas de final. Mas a experiência do Marrocos diz sobre várias coisas, tá? Sobre a inconstância do Marrocos nessa Copa Africana das Nações e como o Marrocos vai ter que lidar com uma variação tática e como o Walid Regragui vai lidar com essa questão da variação tática caso ele fique no Marrocos para a próxima Copa Africana das Nações, que eu acredito que vai ficar. Um Marrocos que na Copa do Mundo teve menos a bola e o Marrocos que nessa Copa Africana das Nações se obrigou a ter mais a bola, porque é um dos melhores elencos da Copa Africana das Nações e com mais capacidade de variação tática. Eu senti que o Walid Regragui, assim, não trabalhou muito essa questão da variação tática, por mais que tenha mudado peças no segundo tempo, eu senti o Marrocos muito pragmático dentro daquilo que a gente já esperava do Marrocos, uma equipe com bastante triangulação, jogando muito pelo corredor direito, naquela triangulação, Ziyech, Hakimi e Ounahi, que é algo que os adversários já sabem ler muito bem do que o Marrocos pode atacar, por exemplo. Eu senti uma dificuldade do Walid Regragui em conseguir variar a sua forma de atacar nessa Copa Africana das Nações, e isso ficou bastante nítido no jogo contra a África do Sul. A África do Sul, inicialmente, deu a bola para o Marrocos jogar, e quando percebeu que o Marrocos não estava conseguindo ser eficiente, não estava conseguindo ser tão competitivo, principalmente do meio de campo para frente, a África do Sul conseguiu contra-atacar e, principalmente, conseguiu até ter o controle do jogo no segundo tempo, trabalhar mais a bola, porque o Marrocos não conseguia, de fato, armar um esquema tático onde a sua criatividade, o seu potencial ali fosse liberado. E a gente viu na fase de grupos o Marrocos até consistente até certo ponto, mas o Marrocos pragmático, e pragmático não no sentido negativo, o Marrocos que poderia oferecer o futebol mais fluido e que não ofereceu nessa Copa Africana das Nações. Então, para o Walid Regragui e para o Marrocos, eu acredito que o que fica é o que o Marrocos vai fazer a nível de reformulação, pensando em eliminatórias para a Copa do Mundo, e o que o Marrocos vai fazer a nível de variação tática. Como o Marrocos vai, quem sabe, mudar os seus pormenores no jogo ali, na forma de atacar, na forma de conceber um esquema tático sem Boufal, sem Ezausli, talvez aproveitando mais o Harit, que é um meia mais criativo, que entrou só no segundo tempo durante a Copa Africana das Nações. E aí, cara, a gente tem uma questão importante, né? O Marrocos já não vence desde a década de 70, o Marrocos já tem um histórico de fase de grupos e de, por exemplo, eliminatórias é difícil, né? A última vez que o Marrocos ganhou, de fato, um jogo nos 90 minutos de eliminatória foi basicamente lá em 2004, quando foi finalista contra a Tunísia. Então, o Marrocos tem várias questões para lidar, mas principalmente eu acho que não é uma questão necessariamente de criar uma grande crise no Marrocos, porque o elenco do Marrocos e a geração do Marrocos é promissora e vai evoluir muito o projeto até 2026. Mas agora, o que mais me preocupa é como o Walid Regragui vai remobilizar esse elenco e como o Marrocos vai aproveitar essa Copa Africana das Nações para refletir sobre suas variações na forma principalmente de atacar e suas peças. O que o Marrocos vai mudar de fato? Se vai manter esse esqueleto titular, que eu acredito que vai manter, ou se o Walid Regragui vai ousar um pouco mais, mudar alguns jogadores, dar chance a jogadores mais novos que estavam no banco de reservas, inclusive nessa Copa Africana das Nações, e se alguns ciclos vão se encerrar, como o ciclo do El Kaabi, o ciclo do Sais, que eu acho que ainda vai até a próxima Copa Africana das Nações, o Zé, que ainda tem 30 e poucos anos, ainda vai durar. Lembrando também, né, que os melhores ranqueados, os 5 melhores ranqueados da FIFA, todos foram eliminados já nas oitavas de final da Copa Africana das Nações. Tanto o Senegal, tanto o Egito, tanto o Marrocos, tanto a Tunísia, tanto a Argélia. Os 5 melhores ranqueados da FIFA foram eliminados logo nas oitavas de final, então isso mostra a competitividade que foi essa Copa Africana das Nações. Dito isso, vamos para Senegal, né, cara? Senegal entrou na maldição do campeão, né? Desde 2010, nenhum campeão africano passou das oitavas de final. E o Senegal foi mais uma vítima. Senegal que vinha
E aí, eu volto a falar, né, cara, não criar uma teoria de fim de mundo, principalmente Senegal, que fez uma fase de grupos exemplar nessa Copa Africana das Nações, foi a melhor seleção na fase de grupos, 3 vitórias, o único técnico, o Aliou Cissé, a conseguir 3 vitórias na fase de grupos, e não foram 3 vitórias apenas para dizer que foram 3 vitórias, foram 3 vitórias de forma muito consistente, principalmente com o protagonismo dos seus meio-campistas, Pape Gueye, que não jogou as oitavas de final, fez falta, e sobretudo Lamine Camara, esse jogador que eu já venho falando há um bom tempo aqui no canal, como ele é um cara exemplar para essa geração senegalesa, principalmente no meio de campo. Um cara que compõe bem, um cara que ataca bem, um cara que para mim foi o destaque do Senegal na fase de grupos e que infelizmente não jogou tão bem nas oitavas de final como todo o Senegal, que perdeu muito da sua competitividade após aquele primeiro gol contra a Costa do Marfim, que em algum outro vídeo a gente vai falar sobre a Costa do Marfim. Mas a característica desse Senegal ficou muito demarcada pelo fato de uma eficiência no meio de campo e, assim, a galera cobrou muito do Sadio Mané, né? O Sadio Mané que teve dificuldades na última Copa Africana das Nações de 2022 porque teve uma lesão. Senegal fez uma fase de grupos em 2022, assim, bem pífia, com apenas um gol na fase de grupos, depois teve mata-mata, chegou à final e venceu. Ou seja, isso mostra que não necessariamente fazer uma boa fase de grupos garante você a ter uma facilidade maior no mata-mata, até porque é outro sistema, outro contexto. Mas o que eu quero dizer, o trabalho do Aliou Cissé até a fase de grupos da Copa Africana, pós Copa do Mundo até a fase de grupos da Copa Africana das Nações, foi exemplar. Não teve muito que a gente falar sobre questões táticas, sobre como de falhas táticas, digamos assim, do Senegal sobre a LCC. O Senegal foi exemplar até as oitavas de final e aí precisava ser mais competitivo contra uma Costa do Marfim que tomou o gol, continuou pressionando e parece que o Sadio Mané, principalmente, deveria ter um pouco mais de brilho, principalmente nas oitavas de final. Mas eu não entro na onda de dizer que o Mané flopou tanto. Flopou, por um lado, porque ele é o cara que todo mundo espera algo a mais, né? O Senegal, pelo elenco que tem, pelo que jogou na fase de grupos, não poderia cair nas oitavas de final. Mas o Mané fez gol contra Camarões, participou e teve participações nos gols nos outros 2 jogos da fase de grupos, ou seja, o Mané fez aquilo que era esperado para uma fase de grupos, por mais que a gente esperasse muito mais. Mas é óbvio, quando chega nas oitavas, o Senegal podendo decidir o jogo contra a Costa do Marfim, o Mané ficou apagado e foi uma Copa Africana que assim que a gente esperava mais do Mané e que foi uma Copa Africana até certo ponto decepcionante. Não foi uma Copa Africana extremamente decepcionante, porque o Sadio Mané teve participação em basicamente na maioria dos gols de Senegal durante a campanha dos Leões de Teranga. Mas fica algumas lições específicas sobre esse Senegal, de como pensar esse projeto pós-Copa Africana de Nações, né? Como eu falei, o Senegal caiu na maldição dos campeões, desde 2010 um campeão não passa das oitavas de final também, e a questão nesse Senegal é importante a gente pensar em como não queimar de fato um projeto que é muito interessante, tanto do Marrocos quanto o de Senegal, que são de bons jovens, de boa geração, que vai evoluir até 2026. Mas como eu disse, tem pormenores ali de um jogo específico como mata-mata que sempre a gente acaba tendo lições. A questão do Senegal foi não dar para perder a concentração em jogos de mata-mata, principalmente no continente africano, e aí eu destaco o aumento das seleções, né? Que a gente já teve desde 2017, 2019, aumento para 24 seleções no continente africano, né? E por muitas vezes a galera torce o nariz para a questão do aumento de seleções africanas, talvez muito baseado numa mentalidade europeia, eurocêntrica, de que, aumentar, assim como a gente teve a questão do aumento da Copa do Mundo, que é um outro contexto, mas muitas das vezes a galera usava esse contexto do aumento da seleção como se fosse algo necessariamente ruim, sem conseguir ler o contexto do continente africano, que é um contexto de um continente com 54 países e que, mesmo com as 24 seleções, não tem nem metade das nações do continente africano na Copa Africana. Mas essas 24 seleções demonstraram que serviu para alinhar melhor a competitividade da Copa Africana das Nações e, sobretudo, dar chance e dar voz às seleções de menos tradição antigamente e que estão em franco crescimento, Cabo Verde, Angola e outros países que a gente vai falar em outros vídeos. E as grandes seleções, quanto Marrocos, Senegal e Egito, vão necessariamente sofrer, digamos assim,
pelo aumento da competitividade dessa Copa Africana das Nações, com o Marrocos perdendo para a África do Sul, repetindo 1998, quando a África do Sul já tinha também vencido o Marrocos, a Costa do Marfim saindo do mundo dos mortos, basicamente, e vencendo o Senegal, que havia feito uma fase de grupos exemplar, muito bem consistente, e o Egito, cara, o Egito de Mohamed Salah, que teve a sua lesão, o Egito de 7 títulos, o Egito com uma dependência do Salah que não tem como ser diferente, porque o cara é muito craque, mas um Egito que precisou ser ainda mais coletivo sem Mohamed Salah durante a fase de grupos até a sua eliminação para a República Democrática do Congo. Mas também um Egito com sérios problemas de lesão, com sérios problemas de coletividade em alguns outros momentos, com e sem Salah, desde o jogo contra Moçambique até a eliminação contra a República Democrática do Congo. Teve a lesão do Ashur, quando ele estava bem também, a questão do Mustafa Mohamed, tá? Eu acho que o grande lado positivo do Egito nessa Copa Africana das Nações foi a figura do Mustafa Mohamed e como ele representa o orgulho desse egípcio. Eu não estou falando que o Salah e outros jogadores não demonstram isso, não. Estou falando que na ausência do Mohamed Salah, o Mustafa Mohamed foi a representação do orgulho de ser egípcio, do orgulho de representar o Egito numa Copa Africana das Nações. O jogador que foi formado no Zamalek, nasceu lá em Gizé, uma cidade histórica do Egito, jogou boas temporadas no futebol egípcio até ir para a Europa, indo para o Galatasaray e atualmente no Nantes. Então o Mustafa Mohamed ele surge como esse jogador geracional do Egito que vai jogar muitas edições da Copa Africana das Nações e foi o primeiro jogador na história do Egito a marcar em 4 jogos seguidos numa única edição da Copa Africana das Nações. Primeiro egípcio a marcar 4 jogos seguidos em uma única edição da Copa Africana das Nações. O que eu quero trazer aqui é que existe o modelo de a gente ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. No Egito, a gente pode ver um copo meio vazio. Até quando o Egito vai conseguir ter essa dependência do Salah, o que nem sempre é ruim, porque ele é um craque, mas como o Egito consegue variar, cara, a sua forma de jogar também. O Rui Vitória, eu acho que falhou em algumas questões, principalmente no modelo de montar boas defesas. O Egito sofreu 6 gols na fase de grupos, é o que o Egito não sofria tantos gols assim desde 1980. Não é comum a gente ver o Egito sofrer 6 gols numa fase de grupos, mas a gente tem aí um alinhamento entre esses 3 projetos. O Egito, por outro lado, a gente tem um Marrocos que vai precisar pensar, eu acho que para mim, tá? Em questões principalmente de variação tática e como mudar o seu modelo de jogo ou reestruturar o seu modelo de jogo em pequenas circunstâncias, no momento de atacar, no momento de defender, mas como o Walid Regragui vai conseguir variar taticamente e variar esse elenco, rodar mais esse elenco para além daquela geração titular que jogou a Copa do Mundo de 2022. E no caso de Senegal, cara, com o Aliou Cissé, para mim, continua sendo um grande trabalho exemplar no continente africano, apesar da derrota. Para mim, muito mais circunstancial, uma falta de concentração para ficar de olho também para os próximos mata-matas, tanto no continente africano quanto fora do continente africano, mas sobretudo um Senegal que é muito promissor, principalmente do meio para frente, mas que conseguiu ser muito sólido defensivamente. Para mim, independente de quem for campeão e de quem foi campeão na Copa Africana das Nações, o Aliou Cissé fez uma boa Copa Africana das Nações, conseguiu mostrar uma variação tática, mudar até certo ponto algumas circunstâncias muito específicas do seu modelo de jogo, mas uma equipe extremamente consistente. Ainda para mim, Senegal é a equipe mais consistente do continente africano. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa Copa Africana das Nações e da queda de gigantes. Egito, Marrocos e Senegal foi uma queda circunstancial, como eu coloco mais na questão do Egito, de Senegal, o que o Walid Regragui pode aprender dessa eliminação do Marrocos? Não sei como é que vai ser a questão da renovação do Egito, pensando eliminatórias para a Copa do Mundo, pensando a próxima Copa Africana das Nações e uma Copa do Mundo de 2026. Qual é a remodelação do Egito? O Egito tem peças em potencial para essa remodelação? Será que tem? Tenho minhas dúvidas também. Então é isso que eu quero saber de vocês. Deixa o like aqui que ajuda muito o nosso conteúdo, muito mesmo like. Não custa nada, cara. É só deixar um like aí, ajuda demais. E se inscreva no canal, porque aqui é o África Mamba, a sua casa no futebol africano no YouTube do Brasil. Seguimos lá no Instagram do África Mamba, postando materiais todos os dias no @AfricaMambaOficial, no Twitter, @LuizFernanFilho, e aqui no YouTube também, evidentemente, se inscreva e indique o nosso canal para mais pessoas que querem acompanhar o futebol africano depois da Copa Africana das Nações
também, beleza? Tamo junto, eu espero vocês na próxima e